Olá, ausência de desejo e de lamentação. Então, esse é um tema do dia de hoje aqui, vivendo e aprendendo com nossos mestres. Estamos hoje começando um novo capítulo, ausência de desejo e de lamentação. Para os dias de hoje, ausência de desejo e lamentação. Uma pessoa ocupada em semelhante serviço devocional puro não deseja algo para a gratificação dos sentidos, nem lamenta alguma perda, nem odeia algo, nem desfruta de algo para si, tampouco encontra entusiasmo em atividades materiais. Então, essa é uma nova pérola, a pérola do amor a Deus. Bhakti Sutra, Narada Bhakti Sutra. Narada é um grande sábio que escreveu Narada Bhakti Sutra, as pérolas do amor a Deus. Então, repetindo aqui, uma pessoa ocupada em serviço, em semelhante serviço devocional puro, não deseja algo para gratificação. Como é que a gente pode entender isso que está se falando aqui nesse verso? É um verso de Narada. Narada quer dizer, no meu entendimento, que nós, quando fazemos serviço devocional para Deus, nós não desejamos nada em troca, nem muito menos gratificar os nossos sentidos. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para o Easy Espiritualidade, um canal dedicado à nossa espiritualidade de forma simples, e aí eu estou fazendo esse serviço desinteressadamente, sem me importar se alguém vai ver, se alguém vai curtir, se alguém não vai curtir, se eu vou ficar feliz porque eu estou aqui fazendo esse serviço e aí eu estou sendo inteligente da história, eu estou falando de Deus quando muitos não têm entendimento para falar de Deus. Então, nem muito menos lamentar se por acaso esse vídeo não alcançar tantas visualizações, nem também se não tiver nenhuma visualização. Aí eu não vou ficar vibrando nessa plataforma de dualidade, dizendo assim, eu estou com raiva porque esse vídeo não atingiu quase ninguém, porque esse trabalho não está sendo legal. Não, porque isso é desejo de lamentar-se, desejo de viver na lamentação. E assim, quando a gente está focado nesse desejo de lamentação, a gente não está em Bhakti, a gente não está em amor puro por Deus. E amor puro por Deus é algo muito difícil de se praticar nos dias de hoje, porque a gente não quer nem ter consciência de Deus, imagine praticar amor puro por Deus. Mas existe seres, almas que querem. Então vamos trabalhar com essas almas que querem avançar em consciência de Deus, em consciência de Cristo e despertar este amor por Deus. Porque sem despertar esse amor por Deus, nós vamos ficar perdidos na lamentação. Nós vamos ficar cheios de ânsias e ansiedades, querendo controlar os resultados daquilo que eu faço, daquilo que eu me proponho a lançar como serviço. Seja esse serviço material, seja esse serviço de forma de fundo espiritual, de estar falando de Deus, de estar buscando Deus, de estar tentando entender Deus e compartilhando Deus com essas pessoas que não entendem ainda. Então, avançar em consciência de Deus, de Krishna, significa despertar amor por Deus e, como consequência, manifestar naturalmente as características mencionadas aqui por Narada Muni, que é se ocupar em serviço devocional, não desejar a gratificação dos sentidos, não lamentar por alguma perda, não odiar e nem querer desfrutar para si os resultados. É claro que não será da noite para o dia que o praticante de Bhakti Yoga conseguirá superar a influência material da sua consciência. Por quê? Porque nós estamos contaminados com a influência material em nossas consciências, livrando-se dos desejos do mundo mundanos e perdendo o interesse em desfrutar dos sentidos materiais, abandonando a lamentação e deixando de sentir ódio por algo ou por ninguém.
ou por alguém. Então, quando a gente estava escutando de meu mestre, de um dos meus mestres, que ele disse, e quando a gente diz eu gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente já está apegado ao gostar e não gostar. A gente não tem que gostar e não gostar. A gente tem que buscar Deus e servir a Deus e não entrar nessa dualidade de gostar, de gostos e desgostos, porque isso faz parte dessa gangorra material de sobe e desce. Como mencionamos, isso acontece quando a pessoa substitui sua busca pelo prazer mundano por interesse em dar prazer a Deus, a Krishna. E as pessoas sempre perguntam como se chega lá. Ou então, quando se chegar lá, não há mais perigo de cair, ou seja, chegar aonde? A praticar Prema Bhakti, que é chegar no amor puro por Deus, chegar lá em consciência de amor puro por Deus. Então, há muitas fases nesse assim chamado chegar lá, assim como há vários tons de cinza entre o preto e o branco. A questão é querer cada vez mais, menos gratificação dos sentidos e desejar mais serviço devocional a Deus. Lamentar-se cada vez menos e celebrar mais as conquistas espirituais. Ser cada vez menos controlado pela raiva, pelos desejos e mais controlado pela autossatisfação, paciência e tolerância. Vou ler novamente. Celebrar as conquistas espirituais. Eu estou agradando a Deus, eu estou feliz. E cada vez menos diminuir o controle do falso ego, que é o controlador material. Ele quer controlar, quer fazer com que a gente sinta raiva, que a gente sempre esteja pensando em desejar algo, que a gente sempre quer mais do que da cota que Deus nos dá, e a gente deve buscar ficar feliz com aquilo que Deus nos dá. E a cota diária de cada um, de cada entidade viva, para cada um, Deus tem sua cota diária. Então, assim, buscar a autossatisfação. Eu estou satisfeito fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou buscar trabalhar minha paciência por tudo e em todos. E eu vou ser uma pessoa tolerante, porque nos dias de hoje, paciência e tolerância é um item de luxo na sociedade atual. Então, tudo leva tempo. De acordo com Srila Rupa Goswami, existem 6 impedimentos à execução do serviço devocional, bem como 6 atividades favoráveis ao progresso no serviço devocional. Então, para que a gente chegue a amor puro a Deus, a gente tem que praticar. A gente tem que buscar entender que existem 6 impedimentos para que a gente possa executar um trabalho puro para Deus, como também 6 atividades que favorecem este progresso desta consciência de querer trabalhar em consciência de Deus. Ou seja, eu estou aqui gravando este pequenino vídeo caseiro, mas estou colocando meu amor, estou colocando meu carinho, estou colocando minha devoção, o menor que seja, mas eu estou presente aqui e buscando, nesse processo, fazer o melhor que eu possa fazer. E isso é em tudo na vida, em qualquer tipo de serviço material, você pode ter essa consciência espiritual que você está trabalhando para Deus e que Deus te deu esse serviço e você tem que fazer o melhor que você possa fazer. 6 atividades que prejudicam, que destroem a vida espiritual. Vamos lá nas 6 atividades que destroem nossa evolução espiritual. Comer mais do que é necessário, arrecadar mais do que necessita, é 1. Colocar energia demais em coisas do mundo, é 2. Falar de assuntos desnecessários, é 3. Que não produzam nenhuma bem-aventurança. 4. Ficar demasiadamente apegado a regrinhas e se esquecer da essência da consciência de Deus, de Krishna. Ambicionar realizações mundanas inúteis, 5. E se associar com pessoas degradadas e degradantes. Então, aqui está 6 regras e regulações para que você evite isso na sua vida, porque essas 6 atividades, elas vão lhe afastar da vida espiritual. Comer mais do que é necessário, ou arrecadar mais do que é necessário, colocar energia demais em coisas do mundo, falar de assuntos desnecessários para a Jalpa, que não produzem nenhuma bem-aventurança no seu coração de Deus, que não tragam essa elevação espiritual naquilo que você pensa, sente e faz.
Ficar demasiadamente apegado a regrinhas, isso, aquilo outro, que não pode isso, regrinhas do mundo material, estamos falando, né? E se esquecer de que eu tenho que desenvolver minha consciência a Deus para trabalhar o meu amor puro por Deus. E assim, eu não devo ambicionar realizações mundanas, inúteis, e ainda mais me associar com pessoas que são degradáveis, degradadas e degradantes, que o mundo está cheio, nessa sociedade atual, de pessoas degradadas e degradantes. Vale lembrar que muitos não devotos são pessoas interessantes, pessoas que ainda não estão em consciência de Deus. Têm um bom nível de pureza, são pessoas educadas, inteligentes, que mesmo não sendo devotos de Deus, conscientes de Deus, pode ser boa associação. Por incrível que pareça, o contrário disso também pode acontecer. Não é só porque uma pessoa se coloca como um devoto que dá para ter uma relação muito íntima com ela. Alguns são complicados, infelizmente, ou seja, nem todos que estão em consciência de Deus praticando Bhakti Yoga são pessoas que ainda já estão no nível que não tem algum tipo de complicação ou que seja pessoas que são um pouquinho complicadas e que às vezes é problemático a gente ter relações íntimas com essas pessoas, porque mesmo em consciência de Deus nós temos ainda que nos purificar, pois pureza é a força para que a gente desenvolva amor puro por Deus. É um grande erro colocar todo devoto na caixinha dos divinos e todo não devoto na caixinha dos mundanos. Não é tão simples assim. Então, meu mestre espiritual diz, não, vamos procurar entender que existem pessoas boas, existem almas boas em todos os lugares, e não é porque as pessoas não praticam Bhakti Yoga que elas não são divinas. Não é tão simples assim. Obviamente, obtém imensos benefícios na associação com devotos fixos, que são fixos em suas regras e regulações, sinceros consigo e com Deus, e sérios no que eles querem alcançar. Mas na mesma, assim chamada caixinha dos devotos, é possível também encontrar alguns bem complicados. Então, chama-se os devotos complicados, aqueles que ainda não estão purificados o suficiente para a gente poder ter uma associação bacana. Prabhupada deu o exemplo de se fazer uma visita a um hospital. É claro que todo hospital tem médicos e enfermeiros, mas não se pode esquecer de que hospital é um lugar de doentes. E assim como na caixinha dos devotos, há pessoas incrivelmente devotadas, e na caixinha dos não devotos, há pessoas inteligentes, com maturidade material e com bom nível de moral e ética. Então aqui meu mestre está fazendo uma comparação. Que a gente tem que entender que mesmo a gente estando nesse processo de Bhakti Yoga, de amor puro por Deus, de praticar a yoga da devoção, ainda existem pessoas complicadas, né? Pessoas que têm problemas, e quem não tem problemas nesse mundo material. E como também existem pessoas com bom nível de inteligência, de maturidade material, e bom nível moral e ético. Então, não podemos ser rígidos com relação a essas regras e regulações. De qualquer modo, a prescrição é Jnana Sangha, abandonar pessoas de mentalidade mundana, aquelas que não têm interesse em nenhum aspecto da consciência de Deus. E, finalmente, Laulian, não manter algum tipo de ambição mundana. Então, para que a gente, por exemplo, abrirei parênteses aqui e pedirei licença. Para que eu pudesse me desenvolver em Bhakti Yoga, durante 3 anos que eu venho praticando, eu tive que fazer algumas remodelações da minha vida mundana, eu tive que deixar alguns hábitos e buscar coisas que pudessem me elevar espiritualmente. Eu tive que mudar minhas associações, não todas elas, mas muitas delas, porque as pessoas só pensam em beber, comer, dormir, se defender e se acasalar. Isso são instintos animais, que até o animalzinho daqui de casa tem, né? O gatinho. Então, pessoas que querem pensar em Deus, falar sobre Deus, compartilhar sobre Deus, estudar as escrituras sagradas, querer estudar conjuntamente, como eu mesmo tenho uma amiga que estuda comigo há 2 anos a Bhagavad Gita, e com certeza ela também escuta esse segundo vídeo. E isso é muito prazeroso, que é estudar sobre os nossos mestres. Os nossos mestres trazem essa orientação para que a gente possa controlar os nossos sentidos, para que a gente possa buscar algum aspecto de trabalhar a consciência em Deus. Um devoto não deve ser ganancioso, Laulian.
Como assim não deve ser ganancioso? Não deve pensar só em coisas, em obter coisas, estar pensando em coisas materiais, em trabalhar para ganhar, para ganhar, para ganhar. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Porque o objetivo não é esse, o objetivo é a gente ganhar consciência de Deus, é a gente obter consciência de Deus. E quando a gente pensa muito em coisas do mundo, coisas materiais, coisas assim chamadas mundanas, a gente não tem interesse em desenvolver a nossa consciência por Deus, a nossa consciência espiritual ou consciência transcendental. Por isso que se chama de ganância. Nem se deve se misturar com homens materialistas qualquer, porque não é todo mundo que está interessado em estudar. A gente deve se associar com pessoas que querem conhecimento acerca de Deus. Então, esses 6 nãos para o devoto. Os 6 nãos. Que é buscar não comer mais do que é necessário, arrecadar mais do que necessita, colocar energia demais nas coisas do mundo, falar assuntos desnecessários que não traga nenhuma bem-aventurança, ficar demasiadamente apegado a regrinhas e regulações do mundo material, se esquecer da consciência de Krishna, ambicionar realizações materiais mundanas e se associar com pessoas degradantes e degradadas que não querem saber de Deus. Esses são os 6 nãos. Portanto, quem deseja alcançar o estágio de perfeição, amor a Deus, é possível, sim, a gente desenvolver amor Prema Bhakti. E essa sementinha, ela está instalada em nosso coração. É a semente da trepadeira do amor puro a Deus, chamada assim, de Bhakti Lata, ou seja, a semente de devoção a Deus, onde você, passo a passo, estágio a estágio, regras e regulações, você vai germinando essa semente no seu coração. Agora, para ela germinar no seu coração, você tem que tornar seu coração puro, sua mente, ser um homem puro de mente e sentidos, e assim desenvolver este amor. Por quê? Porque só vai estar com Deus, entrar no reino de Deus, como diz as religiões, quando a gente desenvolver pureza por Deus e amor puro por Deus. Portanto, quem deseja alcançar o estágio de perfeição do amor a Deus, abstém-se de tais coisas, desses 6 nãos que foi lido agora. Ao mesmo tempo em que a pessoa não deve ter entusiasmo no tocante a conquistas materiais, deve ter muito entusiasmo quanto a atingir o estágio de perfeição no serviço a Deus devocional. Esse entusiasmo se chama Utsaha, ou seja, você querer servir a Deus e não querer servir a matéria. Você usufrui da matéria sabendo que é apenas um desfrutador temporário. Você agradece a Deus por essas matérias, essas coisas materiais, e você oferta a Ele em consciência de Deus. Assim como o materialista, em Tamaguna, que é as cordas que nos prendem no mundo material, bondade, paixão e ignorância. Tama significa ignorância, tem entusiasmo para certos diferentes aspectos da vida mundana e se desinteressa pela vida espiritual. O devoto em Sattva Guna é entusiasta com a vida espiritual e não se atrai pela vida material. Sattva Guna, ou seja, o modo da bondade. Então, ignorância está lá embaixo, que é o modo dos materialistas, e bondade é o modo dos espiritualistas, que ainda estão tentando se converter, permanecerem fixos em bondade para agradar a Deus em amor, devoção e gratidão. Então, Sattva Guna, o modo da bondade, significa não acumular muito, não comer muito, não falar bobagem, não se esforçar por coisas mundanas, sendo que tais coisas são exatamente as que mais despertam interesse numa pessoa mundana em Tama Guna, que é comer muito, falar bobagem, se esforçar por coisas do mundo, né? Pessoas que estão na ignorância adoram comer muito, adoram se falar bobagem e adoram se esforçar por coisas do mundo. E quanto àqueles que estão em Raja Guna, que é o modo da paixão, a corda da paixão que nos prende, sejam eles devotos ou não devotos, o que acontece com os que estão neste meio termo, no modo da paixão? Na casa dos devotos, na casa do que são devotos, eles estão certamente usando sua paixão para lutar contra suas fraquezas. Então, a paixão, ela é o fogo que faz com que você pratique austeridades, tapas. Hoje se falou isso na Bhagavad Gita. Tapácia, tapas, austeridades. Fazer aquilo que não gosta para a elevação espiritual e para lutar contra as fraquezas materiais. No caso dos que não são devotos, pode ser que sua paixão faça com que
Ele se atrai por algum aspecto da vida espiritual. Alguns aspectos, mas não pela vida espiritual. De modo geral, os verdadeiros devotos se atraem por coisas que não despertam interesse aos não devotos. Assim como os não devotos se inclinam a certas coisas que são fortemente evitadas pelos devotos. Por quê? Porque são os seis sim e seis não. São os niyamas e os yamas, as ferramentas de Patanjali que Patanjali organizou para que a gente produza amor por Deus, e aquelas que você deve evitar, porque elas não vão te levar ao amor por a Deus. Então, nesse processo, a gente se atrai por coisas que os não devotos adoram. A gente não se atrai, desculpem, por coisas que os não devotos gostam. E os não devotos que estão no mundo não querem saber das coisas que nós, devotos praticantes de Bhakti Yoga, gostamos de fazer. Então, é algo que nós devemos lembrar sempre, essa dualidade da vida, gostos e desgostos. E a gente deve sair dessa dualidade para querer lutar contra as nossas fraquezas, para que a gente possa praticar os seis sims para a elevação espiritual. Rejeitar o que é aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável a nossa elevação e expansão de consciência em direção a Deus. Krishna diz algo parecido na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 69. Ele fala: Nisha significa noite, escuridão. Portanto, aquilo que é noite ou escuridão para os seres vivos, comuns ou materialistas, o que não lhe interessa, não lhe entusiasma, é justamente o que atrai e desperta interesse à pessoa autocontrolada. Então, é justamente isso que ele quer dizer aqui. Que o que é dia para um é noite para o que não pratica. E o que é noite para o que pratica é dia para o que não pratica. Por quê? Porque ele cita na Bhagavad Gita a Suprema Personalidade de Deus, ele fala que quando as pessoas que estão saindo para a noite, para as coisas mundanas, é hora dos devotos e praticantes de Bhakti Yoga e de seres conscientes de Krishna e dormir, porque a gente tem que acordar cedo para meditar. E quando a gente acorda de manhã, que já é luz, antes do sol nascer especificamente, é a hora que esse povo está vindo da rua para dormir. Então, o que é dia para um é noite para outro, e o que é noite para um é dia para outro. Mais dualidades. Eu já passei por isso. E passar a noite na rua, só chegar de 5, 6 horas da manhã em casa. Então, isso é escuridão. Isso é nisha, escuridão, né? Porque aquilo que é noite ou escuridão para os seres vivos, comuns ou materialistas, o que não lhe interessa e não lhe entusiasma, essas pessoas que vivem na escuridão, é justamente o que atrai e desperta a luz e o interesse ao samyami, a pessoa autocontrolada. Então, com esse autocontrole a gente encontra luz, com esse autocontrole a gente se eleva, com esse autocontrole a gente busca o que é favorável, com esse autocontrole a gente luta contra as fraquezas daquilo que é desfavorável à nossa evolução espiritual e ao nosso autocontrole. Então, é nesse processo de vida que nós devemos lutar para nos elevarmos em consciência de Deus e buscar sair desse desejo, dessa lamentação e nos ocuparmos de corpo, alma, mente, sentidos e buscar essa satisfação e esse entusiasmo em serviço devocional. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego à Suprema Personalidade de Deus como uma oferenda, porque eu sei que tudo vem dele e nada existe nesse mundo material sem a assinatura de Deus, sem a assinatura do Supremo. Então, com isso eu encerro aqui mais um dia de aprendendo com os nossos mestres. Ausência de desejo de lamentação. Estamos na quinta pérola do amor por a Deus. Gratidão.